Obrigada, senador Lazier, que ora preside os trabalhos, senhores senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes da Rádio Senado. Senador Lazier, ontem eu aqui fazia o registro no plenário da nossa casa sobre uma importante audiência a ser realizada nesta quarta-feira na Comissão de Desenvolvimento Regional, presidida por mim, cujo tema era a importância e o papel da educação para o desenvolvimento regional. Quero aqui, portanto, dizer que a audiência foi realizada, agradecer de antemão a presença dos reitores e reitoras dos Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica de todo o Brasil, liderados pelo presidente do CONIF, que aqui estiveram, o professor Francisco Roberto Brandão, assim como também agradecer a presença dos reitores e reitoras das universidades federais, que aqui estiveram, liderados pela professora Ângela, reitora da nossa querida universidade, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A professora Ângela, que vem a ser a presidente da Andifes. Por outro lado, qual não foi nossa indignação, senador Humberto Costa, quando o MEC, o Ministério da Educação, a despeito de ter confirmado presença, através do professor Romero, que é o titular da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, bem como também viria um representante da CESU, que é a Secretaria de Ensino Superior, uma vez que o foco era exatamente a consolidação e expansão dos Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica, bem como a consolidação e expansão das universidades federais, pois qual não foi a nossa surpresa e, ao mesmo tempo, indignação e revolta, porque depois de ter confirmado, simplesmente, na hora de iniciar a audiência, o MEC manda um comunicado através da assessoria parlamentar que iria estar ausente do debate, que o MEC não iria enviar ninguém do Ministério da Educação para o referido debate. Imagine, um debate, repito, da mais alta relevância dessa. Discutir o papel da universidade, o papel das escolas técnicas frente ao desenvolvimento do nosso país. Contando, repito, com a presença tão expressiva, tão representativa dos reitores e reitoras, e o MEC trata a Comissão de Desenvolvimento aqui do Senado, trata o Senado Federal dessa forma. Um retrato de um descaso, ou seja, o desprezo, desrespeito, não só, repito, para com a comissão, não só para com o Senado, que é a Casa dos Estados, não só para com os reitores e reitoras, mas principalmente para com a educação da sociedade brasileira. De pronto, senador Humberto, esse ato do MEC, repito, de profundo desrespeito, não mereceu, senão, de imediato, reação dos senadores que lá estavam, e foi aprovado uma moção, que passo a ler agora. Na qualidade de presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal, encaminho em nome da comissão a seguinte nota de repúdio. Nós, senadores, membros da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal, apresentamos nossa indignação contra ato do Ministério da Educação, que tem à frente o ministro de Estado, Mendonça Filho, por ter deixado de enviar representante à reunião da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, que discutiu, nesta manhã, a importância da educação para o desenvolvimento regional, em conformidade com os requerimentos 24 e 26, ambos de minha autoria e de autoria também do ilustre senador Armando Monteiro. Diz ainda a moção de repúdio, sem justificativa plausível, apenas chegou ao nosso conhecimento pela manhã, de forma verbal, sem qualquer formalidade, a informação de que o Ministério da Educação não enviaria representantes, causando um desconforto a todos os convidados que vieram de várias partes do Brasil, nada mais, nada menos do que os reitores e reitoras. O descaso do Ministério da Educação
atinge, alcança não só a comissão e seus membros, mas a todo o Senado Federal, a Casa da Federação. Essa moção está sendo encaminhada ao presidente do Senado para que ele tome as devidas providências. Mesmo assim, quero dizer, senador Lazier, que revoltados, repito, com essa postura, com essa atitude injustificável do MEC, essa atitude condenável, por que não dizer uma atitude literalmente antipedagógica? Como é que o MEC, logo o MEC, foge do debate? O MEC, o Ministério da Educação, fugindo do debate, sendo omisso, se ausentando do debate. Um debate com quem? Com os reitores e reitoras dos Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica, com as universidades. Mas quero dizer que, mesmo assim, realizamos a nossa audiência pública, até porque é nosso dever, enquanto parlamento, abrir as portas dessa casa para tratar dos assuntos mais relevantes e apontar e construir de forma coletiva saídas para enfrentar esses problemas. Portanto, quero aqui colocar, senhor presidente, que durante a reunião nós tivemos a presença lá dos reitores e reitoras, a professora Ângela, repito, que é presidente da Andifes, fez um relato lá das dificuldades que as universidades estão encontrando nesse exato momento, principalmente em decorrência de corte orçamentário, em decorrência da não liberação de vagas para a contratação de docentes e técnicos administrativos. Também lá foi pontuado a portaria 28 do MEC, o contingenciamento dentro do contingenciamento do próprio MEC, portaria essa que está pondo em risco, nesse exato momento, inclusive o funcionamento de vários institutos de federal, os institutos de educação profissional e tecnológica por todo o país, do Rio Grande do Norte a Pernambuco, a todos os estados. Dizia lá a professora Ângela, abre aspas, algumas universidades não conseguirão pagar seus custos nos meses de outubro, novembro e dezembro. Todo o país que quer desenvolvimento real, mesmo em crise, não corta investimentos em educação e ciência. Aqui cortaram 44% em ciência e tecnologia. Pensar desenvolvimento regional é pensar em educação de qualidade. Fecha aspas, afirmou a professora Ângela Paiva, presidente da Andifes, na audiência hoje. Professora, adianta ainda que considera de caráter emergencial uma suplementação orçamentária para garantir o funcionamento das universidades. Para garantir a continuidade dos cursos já instalados, é fundamental a autorização para a contratação de docentes e técnicos administrativos e um novo programa de expansão nos moldes do REUNE para cumprir as metas do Plano Nacional de Educação, enfatizou a professora Ângela. Professor Roberto Brandão, presidente do CONIF, que representa os reitores dos Institutos Federais de Educação e Profissional, lá também destacou: nossos técnicos no desenvolvimento regional fomentam arranjos produtivos locais e atendem milhares de brasileiros. Lembrou o professor Brandão lá na audiência a necessidade de o MEC incentivar políticas inclusivas e liberar recursos financeiros para atender às necessidades de manutenção e expansão da rede de ensino e estimular a capacitação dos servidores. Senador Lazier, peço aí só um minutinho para que dizer a Vossa Excelência dos encaminhamentos que nós deliberamos lá na presente reunião, porque Vossa Excelência faz ideia aqui, os que estão nos acompanhando nesse exato momento, de como o assunto é grave. É grave porque a crise que chegou aos institutos federais e às universidades é enorme, que não é surpresa para nós, porque desde que aprovaram aqui a emenda 95, que tirou a educação e saúde do orçamento, que congelou os gastos
para essas áreas essenciais, esse cenário já era previsível. Veja bem, o MEC esse ano já deu uma tesourada de 4,3 bilhões de reais. Para agravar mais a situação, foi editada uma portaria 28, e essa portaria simplesmente acarretou um contingenciamento, senador Lazier, da ordem de 20% em custeio, comparando com o exercício anterior, com o ano anterior. Eu estou falando aqui de custeio. Custeio o que é? É para garantir o pagamento dos terceirizados. É luz, é água, é energia. São as ações essenciais. Lá no Rio Grande do Norte, por exemplo, o professor Arnóbio, diretor do Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica, o maior campus, que é o campus de Natal, em função, repito, da falta de orçamento, ele foi obrigado essa semana a demitir mais de 20 terceirizados. Ou seja, a professora Ângela, reitora da Andifes, quando chega aqui hoje e faz um apelo de que seja assegurada uma suplementação orçamentária no segundo semestre, o que é que ela está querendo dizer com isso? É que se essa suplementação orçamentária não for assegurada, as universidades vão cortar cursos e vão diminuir a quantidade de vagas no exercício seguinte. Isso é um crime. É um crime contra a juventude brasileira que nós não podemos permitir de maneira nenhuma que isso aconteça. Sobretudo depois, temos que reconhecer, sobretudo depois do período virtuoso que esse Brasil viveu nos governos Lula e Dilma, com a expansão das escolas técnicas, com a expansão do ensino superior, passamos de 43 universidades para 63 nos governos Lula e Dilma, passamos de 147 campos para mais de 300 campos, passamos de 140 escolas técnicas para 600 escolas técnicas, através de programas como o Reúne, através de programas como o fortalecimento da educação profissional, programas como o Reúne e todos os outros. Então, senador Lazier, veja bem, eu quero aqui dizer que na condição de presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, integrante que sou titular também da Comissão de Educação, todas essas reivindicações que os reitores dos institutos e das universidades apresentaram, elas estão sendo consubstanciadas em um documento. E nós vamos levar esse documento ao MEC. Vamos entregar esse documento aqui ao presidente do Senado. As principais reivindicações apresentadas pelos reitores e reitoras são: Andifes, necessidade de suplementação orçamentária para a garantia do custeio das universidades federais, liberação regular de limites orçamentários e recursos financeiros, criação de cargos de docentes e técnicos administrativos, ampliação dos limites da portaria número 28, incorporação de recursos da receita própria ao orçamento das universidades e discussão e definição de uma nova etapa de expansão das universidades federais. Ainda a liberação plena dos valores financeiros quitados, ainda a regularização dos bancos de servidores docentes e técnicos administrativos educacionais para fazer frente ao crescimento do número de matrículas tanto da rede de educação profissional e tecnológica, como também do ensino superior. Então, concluo conclamando aqui a todos os parlamentares, independente, inclusive, de divergência partidária ou ideológica, que nós possamos nos somar aqui a esse grito que veio hoje aqui, trazido pelos reitores e reitoras dos institutos federais e das universidades federais. Esse grito em defesa da educação, em defesa do funcionamento das nossas universidades federais e dos institutos federais de educação profissional e tecnológica, porque de uma coisa nós não vamos abrir mão. Primeiro, é garantir a consolidação de todos os avanços e conquistas dos governos Lula e Dilma, bem como também
faz, evidentemente, com orçamento. Fica aqui, mais uma vez, meu repúdio a esse ato condenável, autoritário do Ministério da Educação, que fugiu do debate hoje, não enviando nenhum representante lá. Muito obrigada, senhor presidente.